Então, galera, não me perguntem o que aconteceu, que o pedaço do vídeo que eu gravei sumiu, mas vamos lá. Não precisa latir não, Bruce. É nós aqui na fita. A gente chegou à conclusão que a ciência e tecnologia ela está tendo um crescimento exponencial em função do tempo. Que crescimento exponencial é esse? Né? No ramo da matemática, o ramo da física, o ramo da astronomia, biologia, administração, computação, enfim. Todos os segmentos, cada vez mais, nossa ciência e tecnologia evolui com o tempo de uma forma, com um crescimento exponencial. Aí a gente parou no primeiro vídeo. Então, para determinar a lógica, é essencial. A nossa vida depende da lógica, né? Você não vai apertar o elevador para baixo, você querendo subir. Apesar que tem espírito de porco que faz isso, mas tudo bem. Vamos falar pela lógica. Então, a lógica é essencial por quê? Porque é uma linguagem estruturada, né? Você tem as estruturas dela, para você unir o quê? Proposições para atingir conclusões válidas. Então, você vai estruturar as suas hipóteses, como a gente viu lá no início, várias hipóteses, para unir essas proposições e atingir o quê? Conclusões que são válidas, tá? Então, para isso, nosso curso, a gente vai desenvolver o quê? Ferramentas, gerar mecanismos que vocês vão perceber que quando aparecer um exercício similar, parecido, vocês vão matar a charada, entendeu? A gente vai desenvolver esses mecanismos para resolver o quê? Exercícios de raciocínio lógico. Raciocinar com lógica, né? Não tem o lado emocional e o lado emocional e o lado racional do nosso cérebro, né? Não sei qual o lado. Sei que a gente tem dois lados. Quanto mais emocional a gente desenvolver, fazer colorido, cheio de setinha, envolver, mais a gente vai gravar os tópicos que a gente está aprendendo e mais a gente vai desenvolver o lado racional. Então, quer desenvolver o lado racional? Desenvolva o lado emocional, certo? Então, continuando aqui, o que é a lógica proposicional? Ela nada mais é do que lógica. Ela não está somente na matemática, ela está em toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia. Eu quero que vocês sempre escrevam as dúvidas de vocês aí no caderno de vocês, ou bote nos comentários. Durante essas 13 semanas, que não dá para eu ficar falando sozinha, né? Vocês têm que falar comigo, por favor. Eu falo com o Bruce aqui o tempo todo, né? Mas o Bruce não fala comigo, só me lambe, que é o cachorro. Então, a lógica se aplica a todos os ramos do conhecimento humano. Então, se a gente está desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo nossas habilidades, a gente tem que estudar lógica. Então, por que estudar lógica, né? As pessoas de humanas, as pessoas de saúde, que não gostam de matemática e que cai no concurso, né, raciocínio lógico, fala, por que eu tenho que estudar isso se eu não escolhi isso? Mas a lógica está em todos os ramos do conhecimento humano. Então, por que ela existe? Por que estudar lógica, né? Por que ela existe? Para a gente o quê? Evitar a ambiguidade, a gente formalizar as nossas questões, consequentemente, a gente vai deduzir mais claramente nossas premissas que a gente viu lá no início, nossas hipóteses, certo? Para concluir o quê? A análise que a gente está fazendo. Isso aqui é a nossa conclusão. E depois da análise, a gente vai dar validade a todos os argumentos, as hipóteses, as premissas que a gente viu lá no início do vídeo 1, certo? Então, para a gente falar em conclusão de lógica proposicional, em uma linguagem formal, ela só vai ter duas opções, ou verdadeira ou falsa. Então, falou em lógica proposicional, falou em verdadeiro ou falso. Um ou outro, ou excludente.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver isso lá na frente. Então, a nossa proposição é uma frase que só pode ser falso ou verdadeiro, como a gente viu na folha anterior. Então, exemplos. Proposições. Se a gente tem 2 mais 4, óbvio que é 6. Então, a nossa proposição está verdadeira. Se a gente tem 5 maior que 9, toda vez que tiver aberto o ladinho do sinal, é o lado maior. Então, 5 maior que 9. Isso é impossível, isso não existe, é falso. Certo? Então, a gente vai começar a falar de conectivo. Nessa aula de hoje, a gente não vai fazer exercício, nem pegar fundo nisso, mas a gente vai começar a mostrar para vocês que existem vários conectivos, né? Que, na verdade, são os 5 mais importantes. O primeiro deles é o não. O não é essa minhoquinha aqui que a gente escreve em cima do A. Tá? Ele quer dizer não, toda vez que a gente encontrar. O segundo, quando tiver chapeuzinho do vovô, quer dizer é. O terceiro, quando tiver o V para cima, chapeuzinho do vovô invertido, quer dizer ou. Quando a gente tem se, parará, 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 coisa acontece. Então, uma consequência, essa setinha aqui que a gente vai usar, tá? Se a gente tem piriri, 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 se e somente se, quer dizer, eu só vou ao baile com o João, se somente se, bota suas condições aqui. Então, se somente se é uma seta com dois ladinhos, enquanto que a de cima só vai para um lado. E se somente se, ela vai para os dois lados, tá? A gente não vai fazer exercícios hoje sobre esses conectivos, mas já estou apresentando que nas próximas aulas, quando a gente for pegar conectivos lógicos, a gente vai vir nessa tabela aqui. Certo, biscoito? Então, vamos para a nossa última folha, que ficou aí abduzida no universo. Não sei por onde. Então, o valor lógico das proposições lógicas, elas são sempre verdadeiras ou falsas. Você pode começar uma frase com letra minúscula, que é a maioria dos autores que consideram dessa forma, como também letra maiúscula, tá? A sua proposição. Então, vamos ver essa proposição aqui da letra A. A letra A, ela me diz o quê? O computador tem sentimentos. O computador tem sentimentos? Lógico que não, gente. Ele é uma mágica. E uma mágica? Esse remédio que está saindo a febre está me fazendo ver máquina e mágica. Mas vamos de novo. O computador tem sentimentos? Não. Então, é um valor lógico dessa frase aqui, falso. O computador é uma máquina. Ele não tem sentimentos. Tá? O nosso valor lógico da letra B, que tá estipulado com Q minúsculo agora. O Windows tem muitos recursos? O Windows tem infinitos, ó. Fiz vários infinitos aqui quando eu estava gravando por nada. Tem infinitos recursos. Inclusive, então, é um valor lógico que verdadeiro. Inclusive, tem vários recursos do Excel para controlar nossos gastos, nossos investimentos, que eu estou estudando bastante sobre Excel, que vai ser um dos próximos cursos que eu vou falar aqui para vocês, tá? Se eu sobreviver é esse, mas vamos sobreviver sim. Letra C. Esse valor lógico aqui está tido como R. O México fica na América Central? Qual é o valor lógico da minha afirmativa R? É falso. O México fica na América do Norte. Então, você está vendo que a gente viu 3 exemplos aqui e nenhum deles entra a matemática. Está vendo como envolve várias matérias diferentes. Geografia, o Windows, que é um hardware, né? Computador, que é um software, ou é ao contrário? Não, o computador é um hardware e o que tem dentro são os softwares, isso aí. Tá? Então, vamos lá. Observação. Toda vez que a gente tiver uma proposição, ela não pode ser simultaneamente nem verdadeiro e falso, porque você vai estar somando duas condições completamente opostas. Então, uma proposição, ela vai ser ou verdadeira, ou falsa, exclusão. Então, toda proposição admite um e somente um. A gente poderia até botar aquela setinha aqui, ó. Se, somente se, um dos valores é verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos para o nosso primeiro exemplo, que
Agora ele vai aparecer para vocês. Ele antes estava querendo se esconder, mas ele vai aparecer. Deixa eu pegar uma folha aqui para tampar, para a gente ir aos poucos. Olha só. Proposição. Esse primeiro exemplo, ele dá a definição do que é uma proposição. Ó, considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, isso é definição de proposição, certo? Excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. O que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber não só a definição de proposição, que é a definição de proposição? Se a sentença é verdadeira ou falsa. Mas a gente tem que saber também o que não é uma proposição. É mais pela exclusão que a gente vai encontrar a proposição do que propriamente pela proposição. Essa é a lógica. Desde Aristóteles lá, 4 anos antes de Cristo. Não venha me perguntar por quê. Eu só gosto de estudar. Então, o que não é proposição? Não é proposição frases exclamativas, tá? Frases interrogativas, frases imperativas, faça isso, beba aquilo, corra, sentenças abertas, que não diz nada com nada, que você não sabe se é nem verdadeiro nem falso. E paradoxos. Aí você fala assim, o que são paradoxos? Que não é proposição. Paradoxos são contradições. Eu botei 2 exemplos aqui no final, o que são paradoxos. Por exemplo, se a gente fala assim, deputados que não valem nada custam uma fortuna. Isso é um paradoxo, por quê? Porque não vale nada é porque não vale nada, nenhum centavo. E ao mesmo tempo você está dizendo que eles custam uma fortuna. Então a sentença, né, essa frase, está dando um enorme paradoxo para a gente. Isso é um paradoxo e não é proposição. Outro tipo de paradoxo, o professor chega na sala de aula e fala, toda certeza é relativa, né? Tudo depende da relatividade, tudo depende do seu referencial. Já dizia a física, que tudo é uma ciência só. Aí o aluno pergunta assim, tem certeza, professor? Aí o professor responde, absoluta. Se ele acabou de dizer que tudo é relativo, como é que ele diz que é absoluta? É um paradoxo, tá? Então isso é um paradoxo, que é o quinto item do que não é proposição, os paradoxos. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo 1. A gente já viu aqui que ele está perguntando, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Beleza, vamos lá. Na letra A, ele está dizendo o quê? Houve uma chuva torrencial, que tragédia. Ele não é uma proposição, por quê? Ele está lá no nosso caso 1, ó. Ele é uma frase exclamativa. Então é falso, não é uma proposição. Tá beleza? Item B. Aquela casa não oferece segurança para os moradores. Ela é uma sentença aberta, você não sabe se está falando a verdade, se está falando mentira, é uma sentença duvidosa. E é o quarto caso do que não é proposição. É uma sentença aberta, tá? Então, ela não é uma proposição, então o item está falso. No item C, a enxurrada levou os moradores de rua, é uma frase o quê? Interrogativa, que é o nosso segundo caso aqui em cima, do que não é uma proposição, é uma frase interrogativa. Então, a sentença está falsa, beleza? Letra D de dado, beba água potável. O que é o beba? É uma frase o quê? Imperativa, no nosso caso 3. Tá legal? Então, nenhuma dessas 4 anteriores é uma proposição. Sobrou quem? A letra E. O que diz a letra E? Os bombeiros, está dizendo quem são as pessoas, está definindo bem. Da cidade, de que cidade? De Brasília. Foram o quê? Muito bem treinados. Então, é uma frase que está sendo bem definida. E é verdadeira. É a nossa proposição. Beleza, galerinha? Então, ficou aí esse gap, né? Esse gap entre a aula 1 e a aula 3 que eu estou colocando agora. O que é gap? Quando você anda no metrô, fala lá, mind the gap. Então, é cuidado o quê? Entre o vão, né? Cuidado entre o vão que tem entre você e o vagão.
e o vagão do metrô. Entre o vagão e você que está na plataforma. Então, mind the gap. Luciana também é cultura, viu? Mind the gap, cuidado com o buraco, que é para você não se machucar, nem cair, nem torcer o pé. Mind the gap, deixe suas dúvidas. Não deixe nenhum gap entre a vida e o seu sucesso. Deixe seus comentários. E vamos que vamos, galera. Até as próximas risadas.